Olá, pessoas. Eu sou o Rafael Mendes, professor de Linguagens do Atena Educação. Hoje a gente vai resolver a questão 24 da prova azul do Enem 2021. Então, vamos lá. Bom, vamos começar aí pelo texto da questão. Ele diz: Seus primeiros anos de detento foram difíceis. Aos poucos entendeu como o sistema funciona. Apanhou dezenas de vezes, teve o crânio esmagado, o maxilar deslocado, braços e pernas quebrados. Por fim, um dia, ficou lesionado da perna quando foi jogado da laje de um pavilhão. Nem todas as vezes ele soube por que apanhou, muito menos da última, quando foi deixado para morrer, mas sobreviveu. Seu corpo, moído no inferno, aguarda o fim dos seus dias. Já não questiona mais, obedece, cumpre as ordens, baixa a cabeça e se retira. Apanha às vezes com motivo, às vezes sem. Por onde passou, derramaram seu sangue. Seu rastro pode ser seguido. Intriga ter sobrevivido durante tantos anos. Pouquíssimos chegaram à terceira idade encarcerados. Bom, vamos à questão. Diz o enunciado. A narrativa concentra sua força expressiva no manejo de recursos formais e numa representação ficcional que, letra A, buscam perpetuar visões do senso comum. B, trazem à tona atitudes de um estado de exceção. Letra C, promovem a interlocução com grupos silenciados. Letra D, inspiram o sentimento de justiça por meio da empatia. Letra E, recorrem ao absurdo como forma de traduzir a realidade. Bom, antes de mais nada, é interessante ressaltar algumas coisas sobre o próprio livro, de onde sai esse trecho, né? A obra Assim na Terra como Embaixo da Terra, da autora Ana Paula. Esse livro, inclusive, foi selecionado como leitura obrigatória para a prova da UERJ de 2021, o vestibular UERJ 2021. Bom, foi uma prova cheia de percalços por conta da pandemia, né? É, mas quem adquiriu o livro foi aí agraciado pelo Enem, que tematizou também essa obra, né? Que é uma obra bem interessante e que reflete bem a obra da autora no geral, os livros da autora no geral, que são bastante ligados a uma visão ultra realista e ultra violenta até da realidade, certo? Como nesse trecho que a gente pode perceber aí. A violência ela é bastante marcante, bastante importante também para compreender e responder a questão. Afinal, o que ela pede da gente? Para a gente reparar o quê? A narrativa concentra sua força expressiva no manejo de recursos formais e numa representação ficcional. Vamos entender o que são esses elementos. O que é um recurso formal? O recurso formal são as ferramentas linguísticas, né, do discurso que o autor, ou a autora, no caso, se utiliza para construir o seu texto, né? Então, os recursos formais manejados aí são, por exemplo, essas breves narrativas, né? Esses breves episódios de violência que vão ser narrados acerca desse personagem. Então, é o fato de trazer sempre pequenos fragmentos narrativos, que depois vai desembocar, né, num segundo processo aí, narrativo, primeiro sobre as violências que sofre o personagem e depois sobre as reações que ele tem diante dessa situação violenta. E quando a gente fala de representação ficcional, é, de fato, como algum elemento do mundo, né, no caso, um personagem, um prisioneiro, né, um encarcerado, é, é representado no texto literário, certo? Então, a situação em que esse personagem é colocada é a sua representação ficcional. E aí, o nosso gabarito fica sendo a letra B. Esses elementos, em diálogo aí, trazem à tona atitudes de um estado de exceção. E o que é um estado de exceção? Via de regra, um governo autoritário, né? Um estado autoritário. Isso quer dizer que
o texto está falando, a questão está falando que uma prisão, uma unidade carcerária é um governo? É uma forma de governo? Não é. Não é isso. Não vamos confundir, né? Mas apresenta atitudes que são típicas também de governos autoritários, de estados de exceção, certo? Por quê? Primeiro você tem uma postura extremamente violenta que visa o quê? Suprimir qualquer espécie, qualquer forma de reação, né? E de dissidência, certo? E aí é o que, na verdade, acaba acontecendo. O personagem ele acaba se tornando dócil, acaba se tornando obediente, né? Conformado com a sua situação. Por isso ele só cumpre as ordens, só obedece, né? Então essa resposta ela não tem nenhuma discussão. Essa opção ela é perfeita em relação ao que me pede, né, o enunciado. Você observar a letra A, por exemplo, né, que fala de visões do senso comum. Bom, se ali no finalzinho do texto o narrador me diz que pouquíssimos chegaram à terceira idade encarcerados, como é o caso desse personagem, eu estou falando de um caso excepcional. E o senso comum normalmente não considera os casos excepcionais, só considera os casos gerais, né? Então, letra A não serve, a letra C também não vai servir, né? No sentido de que ele fala que promove a interlocução com grupos silenciados. Agora, grupos silenciados é uma expressão muito vaga, né? De que grupos a gente está falando? Todos os grupos silenciados sofrem esse extremo de violência física? Bom, alguns sofrem, mas não todos, né? Então, uma resposta vaga assim dificilmente será a minha resposta. A letra D fala que inspira um sentimento de justiça por meio da empatia. Não há empatia nesse texto. O que há é a descrição, a narrativa nua e crua do que acontece com esse personagem. Isso pode causar empatia no leitor, como pode não causar também, né? Então, essa empatia está sugerida, mas ela não está colocada no texto. Ela não está colocada nos seus recursos formais nessa representação ficcional. A letra E fala que recorrem ao absurdo como forma de traduzir a realidade. Bom, depende de como você entende esse termo absurdo aí. O absurdo pode ser algo fantasioso, algo que foge à realidade, que destoa da realidade, que não acontece na realidade, né? E o que está aí colocado acontece, né? Não é nada fantasioso, né? É a violência física. Agora, se você entender esse termo absurdo como a referência a alguma coisa que não deveria acontecer no mundo real, mas que acontece, né? Por exemplo, pessoas passam fome no mundo, né? Isso é algo que não deveria acontecer, é um absurdo, mas acontece, certo? Nesse sentido, o termo absurdo encaixa com esse fragmento, né? Mas uma resposta ambígua assim, né, que pode ou não pode ter o seu sentido aceito, né, dificilmente será a nossa resposta. Repare que a letra B não tem discussão, ela está bem adequada ao que o enunciado me pede, certo? Então, é isso, galera. Nossa questão 24 está resolvida. E aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Conta pra gente. Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.